Diogo Olivier. Bom dia, Diogo. Bem-vindo ao Redação. Como estão as coisas na capital gaúcha? Diogo, minha amiga. Bom dia, Rizek. Bom dia, mestre Avalone. Bom dia, Cereto. Bom dia, PC. Tirando a chuva, que eu não sei mais como é que é o sol, por que vocês não exportam o sol aqui para o Rio Grande do Sul? Não para de chover, é um inferno isso, a gente tem que trabalhar de canoa praticamente. Tirando isso aí, está tudo absolutamente certo, Rizek. Bom dia. É só sair de guarda-chuva e ver que o problema. Mas o Grêmio está arrebentando, Diego. São quantos dias de chuva aí, Diogo, ininterruptos? Cara, a gente se perdeu aqui já. Olha, tá para mais de o quê? 2 semanas? Estou perguntando aqui pro meu Cinegra, 2 semanas já de chuva, tem enchente, os rios estão subindo e não para de chover, não tem previsão de chuva não. O Grêmio não está podendo ir lá para Chapecó, por exemplo, não sei em que momento a gente vai tratar disso aí, muito por isso, né? Lá também está chovendo, o aeroporto está fechado, o Grêmio não conseguiu viajar. Isso aí, o Grêmio não consegue chegar nem por terra, nem por ar. A Chapecoense conseguiu chegar? Isso. Porque a Chapecoense também estava com esse problema. A Chapecoense jogou em Belo Horizonte no domingo, e segunda foi para Campinas e ficou em Campinas direto. Na verdade é o seguinte, nem Grêmio, nem Chapecoense estavam conseguindo chegar a Chapecó. Daqui a pouco a gente vai saber porque o Redação vai chegar a Chapecó. Daqui a pouquinho vamos ao vivo para lá. Agora, Diogo, o Internacional, que começou a rodada da Série B em 10º lugar, voltou ao prumo, pelo menos nos resultados, bateu o Figueirense e agora é o 5º colocado. Conta pra gente enquanto rodamos os gols da vitória colorada ontem à noite no Orlando Scarpelli. Só para dar uma dimensão, eu gosto sempre de fazer isso, uma dimensão do tamanho do evento que era para o Inter esse jogo. Se o Inter tivesse perdido, por exemplo, ele estaria no pior momento da sua história, mais do que centenária, porque ele teria 5 pontos, o que seria pontuação de rebaixamento na segunda divisão. Então, você olha o tamanho da importância desse jogo para o Inter. Foi um drama, porque o jogo, do ponto de vista técnico, foi muito ruim, os 2 times jogaram muito mal. O Guto Ferreira, no final do jogo, inclusive disse que o Inter poderia ter perdido, e a gente está vendo aí, né, situações criadas pelo Figueirense. O Danilo Fernandes teve que fazer várias defesas, o Inter com um time completamente alternativo, conseguiu fazer um gol no primeiro tempo, o Vitor Costa, você viu ali, depois em seguida veio o empate do Figueirense num contra-ataque, mais um gol de contra-ataque o Inter leva, e no final do jogo, aí o Inter mais mexido ainda, com alguns meninos das categorias de base, que com certeza vocês aí não conhecem, o torcedor do Inter não conhece, e eu confesso que um deles, eu mesmo, não tinha referências maiores, que é o menino Juan Matheus, que entrou no segundo tempo, 20 anos, para mudar um pouco o desenho do jogo. Já tinha o Diego, já tinha o Charles. O Guto Ferreira manteve 6 titulares em Porto Alegre, porque examinou ali as valências dos jogadores e entendeu que eles estavam desgastados fisicamente, poderiam ter um risco de lesão se fossem para esse jogo. Então, num jogo tão importante, o Guto Ferreira segurou 6 jogadores, olha isso, é mais do que meio time, num momento tão dramático. O Guto Ferreira abriu mão, corajosamente até, né, se ele tinha convicção disso, abriu mão de 6 jogadores, portanto, de um mínimo de entrosamento, eu estou falando de 6 jogadores, da Alessandra, inclusive, que é a grande referência do Inter, e foi para um jogo com um time totalmente alternativo, e conseguiu uma vitória muito na garra, no empenho, na vontade. O menino ali, o Diego, que fez o gol, o atacante fez o gol e bateu com o rosto na trave, depois foi tomar remédio para a dor, enfim. Aquela história de que o ânimo da Copa do Brasil para o Inter tinha que entrar na Série B, isso de fato aconteceu. Falta agora outra parte, um futebol mais organizado, e o bom para o Inter é que o Guto Ferreira no final do jogo não fez aquele discurso ufanista, admitiu que o time não jogou bem, admitiu que podia ter perdido, inclusive, admitiu até que teve sorte em alguns momentos, fez elogios para o trabalho do Antônio Carlos Zago, quer dizer, não puxou a vitória para ele em função de ter tomado essa atitude tão diferente, né, de segurar 6 jogadores e ir com um time de meninos para uma partida fora de casa. Então o Inter agora tem outra parte, tem que se organizar, colocar um pouco mais de qualidade, porque neste jogo funcionou o ânimo e o empenho, mas vai ter que jogar muito mais futebol para entrar no G4 e ficar no G4, que é o objetivo fundamental do Inter esse ano, né? Voltar para a Série A. Ontem o Redação foi a Belém do Pará, porque desde 2001 o Paysandu não era o líder da Série B, de uma rodada completa de Série B. Papão da Cruz. Adivinha o que aconteceu? Perdeu para o ABC. Papão perdeu a liderança, ABC que não perde, pé frio aqui da imprensa. O ABC que não perde em Natal há 33 jogos.
contando com ontem 34 jogos. Em Natal, o ABC não perde. Então você vê que... Espero não zicar o Juventude, que é o novo líder, como destaca o jornal O Pioneiro de Caxias, líder bom de casa e de gol no fim. O Juventude venceu o Criciúma, que faz uma péssima campanha na Série B, chegou a 3 vitórias consecutivas no seu estádio e assume a ponta. Vamos rodar o começo do Juventude na Série B. A gente sabe que é muito cedo para fazer projeção, ainda mais no campeonato da segunda divisão, no qual o time que tem atraso de salário começa a perder ponto lá na frente. A Série B varia muito nessa maratona de 38 rodadas. Mas o que você pode destacar para a gente do Juventude, Diogo Oliveira? A grande diferença do Juventude, a gente fala muito de trocar de treinador, né? O Gilmar Dalpozo entrou no meio para o fim do Campeonato Gaúcho. O Gilmar Dalpozo, vamos lembrar, subiu a Chapecoense da Série C para a Série B, depois da B para A. A carreira dele deu uma pequena queda, ele acabou não se firmando, foi mal no Ceará, mas voltou muito bem. E olha só a reformulação que ele fez no Juventude. Do final do Campeonato Gaúcho para cá, Rizek, ele trouxe 11 jogadores, indicou 11 jogadores, mudou completamente o time, mudou o preparador físico, fez uma mudança total de fotografia. E está conseguindo resultado, quer dizer, um time que mudou muito e que apostou num profissional, o Gilmar Dalpozo, aliás, super amigo do Tite, né? O jeito dele falar é muito parecido com o Tite, ficam trocando WhatsApp assim todos os dias, ele e o Tite. O Gilmar foi goleiro daquele time do Caxias, campeão gaúcho no ano 2000, treinado pelo Tite. São super amigos os dois. E ele fez uma mudança completa na equipe do Juventude e está colhendo resultados, né? O Juventude tem um trabalho que já vem de algum tempo de valorização das categorias de base. Nos últimos anos, nos últimos 10 anos, já tem 2 campeonatos gaúchos sub-20. Quer dizer, ele apostou num modelo de reestruturação, formar meninos da região, ali de Caxias do Sul, vender esses jogadores, aí pegar uma parte do dinheiro, investir no clube. É um trabalho forte, assim, de categorias de base, mas fundamentalmente nesse momento a estrela é o Gilmar Dalpozo. Ele trouxe 11 jogadores, reformulou o plantel, mudou a preparação física e agora é o líder da Série B. Eu não sei se você vai mostrar a classificação da Série B, porque acho que não vai mostrar, eu te derrubei, mas enfim. É o seguinte, os primeiros... a seletinha. A produção do programa é espetacular, só times tradicionais na liderança da Série B. Juventude, Paysandu, Guarani, Santa Cruz e o Internacional. Depois o Vila Nova também, o ABC. Agora, o equilíbrio está muito grande. O Guarani, por exemplo, ele ganhou, tem 9 pontos, as 3 vitórias em Campinas. Perdeu 2 fora de casa. Santa Cruz, que estava bem, perdeu ontem para o Goiás. Então tá um perde e ganha e um equilíbrio muito grande nesse campeonato. E você acredita que o glorioso Náutico, que está na parte de baixo da tabela, ele marcou o primeiro gol dele na Série B depois de 444 minutos de bola rolando. O Náutico marcou seu primeiro gol e empatou. Tem 2 empates, faz uma campanha terrível. Eu me despeço aqui do Diogo Oliveira dizendo o seguinte, Diogo, em Macondo, que é a cidade na qual se passa os 100 dias de solidão, 100 anos de solidão, a obra do Gabriel Garcia Marques, que na segunda-feira completou 50 anos, lá choveu 4 anos, 11 meses e 2 dias, tá? Então não reclame muito, tá ok? Grande abraço para você, até a próxima. O Grêmio está indo de via terrestre, está indo de ônibus para Chapecó. A informação chegou agora há pouco aqui. O Grêmio não vai de avião porque o aeroporto continua fechado. Viagem, portanto, começo da tarde de ônibus, 8 horas. O Grêmio vai estar chegando lá por volta de 11 horas da noite para o jogo em Chapecó amanhã, 8 horas da noite. Tchau. Maravilha, Diogo. Vamos agora a Chapecó para a gente